Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry. Are you blindfolded if you have pressed the button? A voz feminina frenética que você acaba de escutar é Denise Amber Lee. Denise ligou secretamente para o 911 enquanto estava vendada e amarrada no banco de trás do carro de seu sequestrador. Ela tentou desesperadamente dar à despachante do 911 o máximo de informação possível antes que seu agressor a pegasse e a ligação fosse encerrada. Era a única chance que Denise tinha de pedir ajuda, mas aquela não seria a única ligação para o serviço de emergência sobre o seu sequestro naquele dia. Muitas outras pessoas também ligaram e todas as tentativas de salvar a pobre mulher falharam miseravelmente. Antes de começarmos, gostaria de enviar minhas sinceras condolências aos entes queridos de Denise Amber Lee, que foi vítima dos atos abomináveis descritos neste vídeo. Esta é Denise Amber Lee, uma mulher de 21 anos de idade que era casada e vivia uma vida feliz com um homem de sua vida. Ela tinha 2 crianças que amava imensamente. Denise conheceu o seu marido, Nathan, no ensino médio e o amor entre os dois foi crescendo rapidamente. Logo após se formarem, eles resolveram se casar. Pouco tempo depois, ela deu à luz ao seu primeiro filho, Noah, e em 2 anos veio ao mundo o segundo filho do casal, a quem deram o nome de Aiden. Tendo constituído uma família logo após o ensino médio, Nathan e Denise não estavam exatamente confortáveis financeiramente. Denise era dona de casa e Nathan teve que se desdobrar em 3 empregos para sustentar a sua família. Mesmo assim, as necessidades financeiras em nada atrapalharam o bem-estar do casal. Muito pelo contrário, todos que os conheciam diziam que eles eram uma linda família feliz, que gostavam de trocar olhares e carícias sinceras onde quer que fossem. We were going through what most people would say some tough times. You know, we had 2 little kids and we were young. Money wasn't necessarily on our side. It didn't faze us. We knew we were going to be fine and we knew we were, gonna grow old together. Com o dinheiro apertado, as opções de moradia do casal eram limitadas. No entanto, eles encontraram uma casa para alugar, recém-construída e com um preço bem acessível, em Northport, na Flórida. A localização da casa permitia que eles morassem bem próximo aos parentes e estava situada em uma área rural, que era bem tranquila, embora os pais de Denise comparassem o bairro a uma cidade fantasma. Na verdade, o conjunto habitacional recém-construído tinha muitas casas vazias, principalmente depois da queda do mercado imobiliário americano em 2008. E isso contribuiu de alguma forma para que as pessoas fossem mais cautelosas em comprar uma casa planejada. O pai de Denise, Rick Goff, e sua mãe expressaram preocupação com a criação e segurança de seus netos em um ambiente tão isolado. Apesar disso, Rick entendia que a casa tinha sido um grande negócio, principalmente para o jovem casal que tinha poucos recursos. Para Nathan e Denise, a casa e sua vizinhança pareciam uma bênção, pois isso permitiria criar seus filhos em sua própria casa, numa tranquila e pacífica comunidade que crescia aos poucos. Pelo menos, era isso que eles pensavam. O dia 17 de janeiro de 2008 era um dia quente e abafado em Northport, na Flórida. Por volta das 11 horas da manhã, Nathan ligou para Denise do trabalho. Os dois conversaram em seu intervalo do almoço e falaram por cerca de 5 minutos. Durante a conversa, Nathan pediu a Denise para desligar a central de refrigeração e abrir as janelas da casa para ajudar a economizar na conta de luz. Denise disse que já tinha feito isso. Nathan saiu do trabalho por volta das 3 horas da tarde e ligou novamente para a esposa para avisar que estava indo para casa, mas ela não atendeu. Nathan fez outras 8 ligações no intervalo de 25 minutos enquanto dirigia para sua casa, e todas as chamadas caíram na caixa postal. Isso era incomum, mas ele não ficou preocupado, pois já estava a caminho. Ao chegar na rua, enquanto estacionava na entrada da garagem, ele notou que todas as portas da casa estavam fechadas, embora Denise tivesse dito que tinha aberto. Ao entrar,
ele não encontrou a esposa em lugar nenhum. Seus 2 filhos estavam dormindo no quarto, juntos, no mesmo berço. Isso era algo que Denise nunca tinha feito antes. Nathan também encontrou as chaves dela e o seu celular em cima do sofá. A bolsa de Denise com seus documentos estavam na mesa da cozinha. Apesar do calor, as janelas estavam fechadas, mas não estavam trancadas. Algo estava errado. Nathan procurou exaustivamente Denise dentro e fora de casa, mas não encontrou nada e começou a ficar preocupado. Então, resolveu ligar para o 911. A chamada foi feita por volta das 3:30 da tarde. Northport Emergency. Yes, I'm at 7912 Latour Avenue. I just got home from work and my wife, I can't find her. My kids were in the house and I don't know where she is. I've looked every single place. Depois de desligar o telefone para o 911, Nathan ligou para o seu sogro, Rick. Rick era um sargento da polícia com 25 anos de experiência que trabalhava no gabinete do xerife do condado de Charlotte. Ele estava esperando a ligação de Denise ou Nathan, pois os tinha convidado para um jantar naquela noite. Mais cedo, inclusive, ele ligou para a filha, mas ela não atendeu, então resolveu deixar um recado na caixa de mensagens, pedindo que retornassem. Porém, Rick não esperava receber a notícia que Nathan lhe deu. Tendo mais de 2 décadas de experiência na polícia, o homem entendeu a falta de atenção dado aos relatos de cônjuges que desaparecem repentinamente. Usando de sua influência e contato dentro da corporação, ele tentou acelerar o processo de atendimento da ocorrência e convenceu o departamento de polícia que sua filha era uma pessoa desaparecida e que a ligação de Nathan não se tratava de uma briga de casal comum, precisando assim receber atenção imediata. Ele descartou completamente que Nathan tivesse qualquer culpa e também procurou o seu chefe, além de outros colegas de trabalho no departamento de polícia de Charlotte, implorando que eles fizessem tudo o que pudessem para ajudá-lo a encontrar sua filha. Todos se comprometeram em ajudar, afinal Rick era um dos oficiais mais queridos de todo o condado. Primeiramente, a polícia foi até a casa de Denise e Nathan. Depois de uma rápida olhada no interior da residência, resolveram andar pela vizinhança e perguntaram se alguém viu algo fora do comum nas últimas horas. A polícia então encontrou uma vizinha chamada Jennifer Ecker. A mulher disse ter visto uma pessoa suspeita dirigindo um Camaro verde pela vizinhança. O motorista parou em frente à garagem de Denise, mas não desceu do carro. Acreditando que o homem estava apenas perdido, Jennifer entrou e não viu mais nada. Com essa informação nas mãos, os policiais enviaram um alerta conhecido pela sigla de BOLO, que significa Fique Atento, para todas as unidades. O alerta foi emitido às 18h30, cerca de 3 horas depois que o desaparecimento de Denise foi relatado por Nathan. A notificação informou que um Chevrolet Camaro verde foi visto entre as ruas 2 Toledo Blade Boulevard e o S41. Mas, antes do alerta, às 18h15, uma despachante do 911 recebeu a ligação de uma mulher gritando e chorando ao telefone. A pessoa que ligou se identificou como sendo Denise. Help me. Please, I made your beautiful husband, and I just want to see my kids again. Rick e Nathan foram informados da perturbadora ligação para o 911 e pediram para ouvir a gravação para verificar se a pessoa que ligou era ou não Denise. Ambos estavam na casa de Nathan naquele momento. Depois de ouvir a gravação, todos os familiares perceberam que seus maiores medos haviam se tornado realidade. Denise tinha sido sequestrada e estava correndo grande perigo. Pelo que tudo indica, de alguma forma, Denise conseguiu pegar o celular de seu agressor, provavelmente em um momento de descuido, e ligou para o 911. Ela tentou desesperadamente se comunicar com a despachante da polícia de uma forma que o seu sequestrador não notasse que ela tinha ligado. Enquanto implorava por sua vida, Denise fez de tudo para responder às perguntas da despachante e conseguiu fornecer o seu nome, endereço, modelo e a cor do carro onde estava.
Ela também avisou a despachante que o seu sequestrador era alguém que ela não conhecia. Durante a conversa, era possível ouvir o homem xingando com Denise e perguntando onde estava o celular dele. Are you gonna help me? Are you gonna let me out now? A ligação durou cerca de 5 minutos, mas o homem finalmente percebeu que Denise estava com seu telefone e tinha ligado para o 911. Então, a chamada foi desligada. Depois de descobrir que sua filha tinha realmente sido sequestrada, Rick imediatamente informou a todos que ele conhecia e que estavam procurando por ela, além da patrulha rodoviária e até mesmo o exército. Desde que Denise teve a oportunidade de ligar para o 911 usando o telefone do sequestrador, Nathan estava confiante de que a polícia seria capaz de rastrear a sua localização. Infelizmente, o telefone do sequestrador era um celular descartável. Esse tipo de telefone não tem o dispositivo de rastreamento por GPS. O que a polícia conseguiu foram pings, que são sinais da rede de telefonia, enviadas de torres próximas de onde o carro estava passando durante a ligação. Porém, este tipo de informação não era o suficiente para uma localização precisa, principalmente porque o carro estava em movimento e o limite de cobertura do sinal daria uma localização muito ampla, com até alguns quilômetros de diferença. Mas eles conseguiram identificar quem era o dono do telefone, um homem chamado Michael King, que nem Rick nem Nathan conheciam. 9 minutos depois da ligação para o 911, outra despachante recebeu mais uma ligação de uma jovem chamada Sabrina Mashlow. And the girl came out of the, got out of the car, and my dad's cousin went and put her back in the car when she got out. Okay, where's your dad's house? It's in Northport. Where would he be going with this female? He came over to my dad's house, borrowed a shovel, a gas tank, and something else. No momento da ligação de Sabrina, o sequestrador estava a apenas 6 quilômetros de sua casa, e isso foi determinado mais tarde através de outro telefonema feito para o despachante do 911. Desta vez, uma mulher chamada Jenny Kowalski ligou por volta das 18h30. Ela disse que estava dentro dos limites do condado de Charlotte, indo em direção a Sarasota. Jenny estava na rodovia US 41, ao longo da costa oeste da Flórida. Quando ela parou em um sinal de trânsito, de repente, ouviu o que pensou ser uma criança chorando e gritando. O barulho vinha do carro à sua frente. Ela tentou ver o que estava acontecendo e, por um momento, fez contato visual com o motorista, um homem branco de aproximadamente 30 anos de idade. O que parecia ser o choro de uma criança, na verdade, era Denise, gritando e implorando por sua vida, na esperança de que alguém a ouvisse. O motorista era Michael King, mas Jane não tinha como saber. Enquanto ela olhava para Michael, uma mão apareceu na janela de trás e começou a bater no vidro. Jane assistiu horrorizada enquanto o motorista subjugava a pessoa no banco de trás. Imediatamente, ela ligou para o 911, acreditando estar testemunhando o sequestro de uma criança. Well, I'm on 41 going south, and I'm going to do a cross street right now. I'm on Chamberlain. I just crossed Chamberlain. I'm on 41 going south. And I was at a stoplight, and a man pulled up next to me, and there was a child screaming in the car. What kind of vehicle was he in? It's a blue Camaro. Estando próximo ao condado de Sarasota, Jenny pensou que sua ligação teria sido atendida na delegacia da região, mas na verdade foi para a delegacia de Charlotte, onde o pai de Denise trabalhava. Jenny fez o possível para falar com o motorista e até tentou anotar a placa do carro enquanto falava com a despachante. No entanto, a despachante estava distraída e demorou muito para lhe repassar instruções corretas. Jane, we have your phone number. If we need you, we'll call you back. You'll be on that cell phone number if we need you, right? Absolutely, and don't hesitate. I'll give you whatever information I can give you. Okay, and we really appreciate you calling in. Yeah, okay. Well, God, I hope... man, oh, man. Okay. Thanks, Jane. All right, thank you. Just drive careful. Oh, I shall. Thank you. Bye-bye. All righty, bye-bye. Enquanto estava falando com a atendente do 911, o motorista do carro diminuiu a velocidade e foi para trás do carro de Jenny.
obviamente percebendo que ela poderia anotar a sua placa. A mulher também diminuiu a velocidade para 40 km na esperança de fazer o motorista suspeito ultrapassá-la, mas tudo o que ele fez foi dirigir mais devagar também, até que entrou bruscamente para uma saída à esquerda da rodovia. Jenny perguntou à despachante se ela deveria tentar seguir o veículo, mas antes de receber qualquer instrução, ela perdeu o carro suspeito de vista. Michael King tinha escapado e Jenny ligou novamente para o 911. A despachante passou algumas informações para outras pessoas no call center da polícia, mas nenhuma viatura respondeu ao chamado. Por volta das 18h45, a polícia foi até a casa de Michael King. Eles invadiram a residência, mas não tinha ninguém lá. Os policiais começaram a vasculhar a propriedade e durante a busca, eles encontraram um quarto, que só poderia ser descrito como uma sala de tortura. Era óbvio que tinha sido usado recentemente. A polícia encontrou fita adesiva com longos fios de cabelo presos. 8 minutos depois, outra ligação foi feita para o 911. Desta vez quem ligou foi um homem chamado Harold Muxlow, o pai de Sabrina, a mulher que tinha ligado anteriormente. Sem querer se identificar, ele fez uma chamada de um telefone público e se recusou a dar o seu nome. As informações que forneceu ao despachante foram vagas, exceto pela descrição do carro, um Chevrolet Camaro verde com uma faixa preta na frente. Is he gonna hurt the girl? You saw them though? And where was she? In the car? Was she okay? Descobriu-se mais tarde que Michael visitou seu primo Harold por volta das 18 horas, pedindo emprestado uma lanterna, um galão de gasolina e uma pá. Segundo ele, precisava desses itens, pois o seu cortador de grama ficou preso na lama em seu jardim. Denise estava dentro do carro, conseguiu descer e correu em direção a Harold, gritando e pedindo ajuda, implorando que ele ligasse para a polícia. O homem ficou completamente sem ação. Ele não sabia o que fazer. E enquanto Michael pegava Denise e colocava de volta em seu carro, ele perguntou ao primo o que estava acontecendo e Michael simplesmente disse: "Nada, não se preocupe com isso." Ele entrou no carro, ligou e saiu em alta velocidade. Harold sabia que seu primo tinha um longo histórico de relacionamentos conturbados, então inicialmente imaginou que aquela mulher seria mais uma de suas namoradas histéricas. Porém, ele ficou remoendo aquela situação em sua mente, então decidiu ligar para sua filha Sabrina e contar sobre o incidente. Só então foi que Sabrina ligou para o 911, como vimos anteriormente no vídeo. A situação que Harold havia testemunhado com Michael estava pesando em sua consciência, então ele resolveu dirigir até a casa do primo para verificar se a história do cortador de gramas era correta. Assim que chegou, não tinha ninguém na residência e, claro, não havia nenhum cortador de gramas preso no jardim. Harold percebeu que tinha se deixado enganar e decidiu ligar para o 911. Embora ele tentasse permanecer anônimo durante a ligação, a polícia descobriu que ele era o pai de Sabrina e primo de Michael. Assim que a polícia localizou seu endereço, foram até a casa de Harold e o questionaram sobre o que havia acontecido com Michael e a mulher que ele acreditava ser sua namorada. O que Harold testemunhou seria a melhor oportunidade de salvar Denise, mas infelizmente essa oportunidade foi jogada fora. Às 21h15, um policial rodoviário parou um veículo que combinava com um Camaro 1995 verde, pertencente a Michael King. Michael estava ao volante, mas ele estava sozinho no carro. O homem estava parado a cerca de 6 km de distância do local onde Jenny relatou à despachante do 911. O policial pediu para Michael sair do carro e quando ele saiu, estava encharcado, da cintura para baixo. Na sua mão, um telefone celular com a bateria removida. Dentro do carro, uma pá completamente suja de lama. Às 21h30, o pai de Denise recebeu uma ligação informando que Michael havia sido encontrado. Rick esperava que isso significasse que Denise também tinha sido encontrada e que estava segura, mas infelizmente ele estava errado. Michael foi levado a interrogatório, mas não parecia disposto em colaborar com a polícia.
muito menos dizer onde Denise estava. Ao invés disso, falou que ele também foi vítima nessa história toda, contando que ele e Denise foram sequestrados por um homem desconhecido. Obviamente que a polícia não acreditou em uma só palavra, e horas depois do interrogatório, ele foi levado para a prisão, onde aguardaria a investigação e futuro julgamento. Mais tarde, teve a permissão para receber a visita de seu primo, Harold, e durante a conversa, Michael deu a sua versão do que tinha acontecido ao primo, contando a mesma história que ele tinha contado para os policiais, de que ele e Denise foram sequestradas. Então, de repente, em algum momento da estrada, o homem o abandonou e saiu andando a pé com Denise pela rodovia. Michael também disse que foi ele quem conseguiu pegar o telefone e ligar para a emergência enquanto Denise tentava falar com a despachante sem chamar a atenção do sequestrador. Durante a conversa com o primo, Harold também tentou diversas vezes convencer Michael a fazer um teste de detector de mentiras para provar que sua história era verdadeira, mas ele se recusou, afirmando que não iria fazer nada antes de falar com o advogado. Durante o interrogatório, Michael mencionou um local onde acreditava que Denise poderia estar. No entanto, 2 dias se passaram e as buscas não levaram a lugar algum. Muitos voluntários e policiais vasculharam intensamente diversas regiões próximas de onde Michael foi parado pelo policial rodoviário. Cães farejadores foram levados ao local e um deles conduziu a polícia até um buraco recém-cavado dentro de um campo pantanoso, e lá eles encontraram os restos mortais de Denise Amber Lee. Ela foi morta com um tiro na cabeça. Após a descoberta, Rick, o pai de Denise, expressou sua dor e consternação sobre sua perda. A polícia agora precisava se concentrar em Michael King e tentar descobrir o motivo de tudo isso. Ele tinha 36 anos de idade e se mudou de Michigan para a Flórida em 2002, depois de passar por um processo conturbado de divórcio. Ele era encanador, mas estava desempregado há pelo menos 3 meses no momento em que sequestrou Denise e não tinha antecedentes criminais, apenas algumas reclamações da vizinhança sobre barulhos noturnos. Porém, durante a investigação, a polícia conseguiu entrar em contato com uma mulher chamada Patty Paul. Ela era dona de um salão de beleza em Venice, Flórida, onde Michael era um cliente regular. Patty o descreveu como sendo um cliente tranquilo e quieto, exceto uma vez, quando ele levou uma garota com ele para o salão. A menina aparentava ter no máximo 14 anos de idade. A mulher presumiu que a adolescente seria sua filha ou parente, até que os dois começaram a se beijar na recepção. No decorrer do processo, outras reclamações perturbadoras começaram a surgir. Algumas mulheres relataram que Michael costumava agir de maneira provocativa enquanto trabalhava, chegando até a aliciar alguns clientes. Uma dessas mulheres fez uma denúncia por agressão sexual. Segundo ela, Michael mostrou seu pênis para ela, enquanto ajeitava a pia de sua cozinha. Depois de alguns dias, Jane, a mulher que ligou para a emergência acreditando estar relatando o sequestro de uma criança, reconheceu Michael em uma foto do jornal. Ele era o homem que ela viu naquela noite. Jane ligou para a polícia para saber se eles precisavam que ela fornecesse mais informações, mas ninguém no departamento de polícia de Northport sabia nada sobre a ligação que ela tinha feito, pois, como dito, a ligação foi direcionada para o condado de Charlotte, devido à sua localização, e mesmo assim, ninguém no call center de Charlotte sabia sobre essa ligação. Durante 2 dias, Jane continuou ligando para a polícia de Northport, até que finalmente os investigadores conseguiram encontrar os registros de sua chamada para o 911. Os oficiais acreditavam que a despachante que recebeu a ligação e não encaminhou para ninguém poderia de alguma forma ter ajudado no sequestro de Denise. Mas o que eles descobriram foi algo tão grave quanto isso. A despachante sequer inseriu a ocorrência no sistema da polícia. Ela apenas falou com alguns colegas do call center, mas nada foi feito além disso. A mulher alegou que aquela noite foi muito movimentada e que simplesmente esqueceu de fazer o procedimento padrão e registrar a ocorrência no sistema. Uma falha grotesca que poderia ter salvado a vida de Denise, pois cerca de 3 viaturas estavam a menos de 500 metros de onde Jane fez a ligação. Essa descoberta foi devastadora para os amigos e familiares de Denise. O xerife do condado de Charlotte, John Davenport, se recusou em admitir que o seu departamento seria culpado de alguma coisa, pois mesmo que as viaturas tivessem sido informadas da ocorrência, isso não garantiria que eles chegassem a tempo, mas admitiu que houve sim
negligência por parte do call center. O pai de Denise, no entanto, discorda completamente dele. On the window so hard and screaming, trying to get help, which is a smart thing to do because by that time she knows she probably wasn't coming back. Or so we blew it. I say we because I'm part of that sheriff's office. O xerife Davenport fez com que 4 funcionários do call center recebessem um treinamento corretivo e suspendeu por 15 dias 2 despachantes que atenderam a ligação de Jane. Essa punição não significou nada para o marido de Denise. Sua família acreditava que ela fez tudo possível para sair viva daquela situação, enquanto a delegacia de polícia de Charlotte falhou miseravelmente. Enquanto isso, Michael continuava negando qualquer acusação. Mais tarde, a polícia encontrou mechas de cabelo de Denise dentro do carro de Michael. Mais evidências se acumularam contra o homem, que continuava se fingindo de inocente. Um relatório do laboratório da polícia mostrou uma ocorrência entre seu DNA e o encontrado no corpo de Denise. Michael não só estava sendo acusado de sequestro e assassinato, mas também agressão sexual. Dias após o sequestro, um grande funeral foi realizado para Denise Amber Lee, onde praticamente toda a cidade esteve presente para prestar a sua última homenagem. Como ela poderia ter sido sequestrada e morta por um estranho em plena luz do dia é uma pergunta que ainda assombra os familiares de Denise até hoje. E apesar das evidências esmagadoras contra Michael, ele se declarou inocente durante o seu julgamento e decidiu não falar nada sobre suas motivações. Em abril de 2008, Nathan entrou com um processo contra o Departamento de Polícia de Charlotte, pois ele acreditava piamente que se não fossem as inúmeras falhas policiais, sua esposa poderia estar viva hoje. Ele não pediu nenhuma quantia em dinheiro com o processo, apenas queria garantir que o condado de Charlotte fosse responsabilizado por seus erros. Rick, o pai de Denise, também se posicionou para garantir que erros como estes nunca mais acontecessem dentro do sistema de call center da Flórida e lutou para a aprovação de uma lei estadual que padronizasse o treinamento para os despachantes da polícia. A lei foi batizada como Ato Denise Amber Lee e foi aprovada por unanimidade em 24 de abril de 2008. Infelizmente, este ato oferecia apenas um treinamento opcional para os despachantes que já trabalhavam no call center. Até hoje, a família de Denise continua a pressionar para que uma nova lei, tornando o treinamento obrigatório, seja finalmente aprovada. A investigação sobre o assassinato de Denise descobriu que Michael a agrediu sexualmente em sua casa. Ele abusou dela novamente, antes de atirar em sua cabeça e enterrar o seu corpo em uma região pantanosa. Os médicos legistas encontraram vários ferimentos de defesa em Denise, além de hematomas em seus pulsos. Sangue também entrou em seus pulmões, o que significa que ela ainda estava respirando depois de ser baleada. No julgamento ocorrido em 28 de agosto de 2009, Michael King foi considerado culpado de sequestro, agressão, violência sexual e morte de Denise Amber Lee. Ele foi condenado a 30 anos de prisão pelas agressões, prisão perpétua pelo sequestro, e seria condenado à morte pelo assassinato de Denise. Embora se acreditasse que a pena de morte de Michael seria rapidamente executada, ele ainda está no corredor da morte da instituição correcional de Hayford, na Flórida, até hoje. E muitos acreditam que Michael jamais será executado um dia, devido às diversas mudanças nas leis estaduais nos últimos anos. O Departamento de Polícia de Charlotte falhou em ajudar a salvar a vida de Denise Amber Lee. E agora, o sistema judiciário pode falhar em fornecer a Michael uma punição justa. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!